Meus amores, um bom dia. Eu vou soltar para vocês aqui. Não vou soltar o sonho completo, não. Vou soltar só detalhes do sonho, né? Que é o mais importante. Porque, meus amores, é, eu prestei atenção que eu já vi 3 testemunhos de 3 pessoas, né? Que aceitaram Jesus, né? E que Jesus usou eles com visão. E é a mesma coisa da minha. Não é assim, com todos os detalhes parecidos com a minha. Mas as mesmas coisas que eles viram, eu também vi, entendeu? Não todas as coisas, porque o meu sonho é diferente. Mas tem coisa que ele viu que eu também vi, entendeu? Aí eu vou soltar esse sonho pra vocês. Eu sonhei ontem e já me deu um pouquinho de angústia, né? Não é porque, não é porque se aproxima o dia da vinda de Cristo, não. Muito pelo contrário, me sinto orgulhosa porque o nosso rei veio nos buscar. Mas é porque, meus amores, tem tantas pessoas desapercebidas. E o pior é que estão com a palavra de Deus. Mas por causa da vaidade vão perder muitas pessoas evangélicas. Vão perder o quê? A própria salvação da sua alma. Por causa de quê? Por causa de maus pastores. Por causa de mal doutrina. Porque se na Bíblia fala que a gente tem que se purificar para ele, por que os pastores não tomam de conta das ovelhas dele direito? Muitas ovelhas vão padecer, mas Cristo vai requerer das mãos dos pastores o sangue dessas pessoas, porque tem que haver santidade. Meus amores, porque sem santidade ninguém verão a Deus, né? Está tão bem explicado, né? Aí as pessoas hoje, dentro dos tempos evangélicos, as pessoas ignoram quando a gente fala isso. Mas nos tempos para trás, a doutrina que eles pregavam, se a pessoa morresse, podia ter certeza que a pessoa estava aguardando a Deus. Por quê? Porque eles seguiam completamente o que estava escrito na Santa Escritura. Hoje não é mais não. Hoje, porque o mundo, porque as pessoas evoluíram, né? Eles querem fazer do mesmo jeito com as religiões, mas não é assim. Não é assim que funciona. A palavra de Deus nunca mudou. Entendeu? E o que é que Cristo quer dizer com isso, Meire? Cristo quer dizer que Cristo continua do mesmo jeito, da mesma forma, requerendo da nossa parte santificação. E eu não sei se vocês prestaram atenção, que tudo começou por vaidade. O demônio, ele, assim, né? O espírito imundo, né? O que é o Lucifer, que era um anjo que estava com Deus no céu. Ele se achou muito lindo, ele se achou muito vaidoso. Aí foi por isso que Deus abomina a vaidade. Por que vocês fazem isso? As mulheres dentro do templo evangélico, tudo de batom, de sobrancelha pintada. Aí muitas pessoas, quando perderam a salvação, vão achar ruim dos pastores. Mas vocês também devem se orientar, vocês também devem seguir a palavra de Deus. Não adianta o pastor falar e vocês não cumprir. Na Bíblia diz que a gente não pode usar certos tipos de roupa dentro do templo dele, nem dentro do templo dele, nem fora. E principalmente fora. Ah, só dentro do templo não, só dentro do templo não, que Deus não entra só dentro do templo não. Deus visita aqui a minha casa. Cristo entra aqui na minha casa, Cristo entra na tua casa. E se tu tá do jeito lá, quando tu tá na tua casa, tu tá de outra forma, então, ele já entra, já diz assim, não, esse daí não vai comigo não. Esse daí também não vai comigo não. Por quê? Porque não obedece. É só desobediência. Porque se Cristo manda nos santificar ele, qual é o custo que tem? Do jeito que nós sermos, permanecemos, entendeu? Até o dia da vinda dele. É isso que ele quer que a gente faça. Ó, vou soltar o sonho pra vocês. Meus amores, eu falo assim porque eu tive um sonho que Cristo me mostrou a cabeça de uma mulher. Ela com os cabelos todo penteado, não sei se tava cheio de creme, sei lá o que era. E além do cabelo dela tava todo assim, coisado, né? Bem penteado assim. E eu ainda vi assim, a sobrancelha dela toda pintada. Meus amores, o rosto dela tava tudo pintado. Não era o rostinho dela normal, não, era todo pintado. E ela falando de maquiagem. Pra mim, eu olhei assim pra ela, fiquei com aquela cara de espanto, eu me acordei. Eu peguei e disse assim, isso aqui Jesus está me mostrando, é o tempo evangélico. Não é questão que eu esteja reparando vocês, não. É questão que Cristo está dizendo que vocês estão jogando fora o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Vocês estão jogando fora a própria salvação da alma de vocês. Que Cristo deu para vocês se libertar do que, como tem escrito, como eu já li várias vezes, da fornalha de fogo. Onde haverá pranto e ranger de dentes, onde vocês vão ser jogados nas trevas exteriores. Mas vocês não estão nem aí. Vocês querem o quê? Tudo que o mundo oferece. Vocês sabem que tudo que o mundo nos oferece é tudo para nos afastar dele.
Não tô pregando sermão, eu tô pregando a palavra de Deus. A gente tem sim, se Deus quer dizer que eu passo, muitas pessoas que passam muito tempo dentro da congregação, se santificando a Deus, mas o que? Não deixam aquela velha pessoa. Deus diz, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, tanto faz na sua casa ou no templo. A gente sempre tem que adorar a Deus. E mais algo também. A gente tem que se santificar, não só lá dentro do templo, dentro de casa também, entendeu? Do mesmo jeito que nós estamos no templo, nós temos que estar dentro da nossa casa. E justamente sobre o quê? Sobre a nossa santidade. Ó, e depois eu falo isso com vocês. Eu vou soltar o sonho, vou soltar um versículo aqui que é Salmo 55. Porque, meu irmão, assim que eu abri a Bíblia, foi nesse que veio. É esse que eu vou soltar pra vocês. E justamente sobre o sonho. Meus amores, olha, eu sonhei. É até impossível de eu contar assim, os detalhes desse sonho. Porque esse sonho foi tão grande e tão cheio de detalhes que eu não decorei tudo. Eu decorei algumas partes. Por isso que eu vou soltar pra vocês só algumas partes desse sonho. O primeiro que, assim, eu fiquei assim, pasma, foi porque eu sonhei que eu tava vindo numa estrada. É uma estrada, não tem estrada que é cheia de mata e não tem só aquela areia branca que a gente passa pelo meio? Pois então, desse mesmo jeito. Vinha aí uma mulher. E nós vinha andando. E nós passamos por um pé de árvore. Pé de árvore no pé do... É um pé de mangueira. E no pé dessa árvore estava cavado um buraco. No pé dessa árvore estava cavado um buraco. Era um buraco muito assim, uns 3 metros. E eu parei lá e essa mulher parou, né? E eu peguei isso assim, era bom, eu falei desse jeito assim, era bom que enchesse todinho de cimento e colocasse água limpa dentro, né? Que a gente colocasse água limpa, que para ela não se contaminar, eu falei assim, que a pessoa fechasse assim, fizesse aquele buraco igual uma... A gente não pega um anel, não tampa lá embaixo? Foi desse mesmo jeito que eu falei, né? Que tampasse o fundo com cimento, arribasse as paredes com cimento, quando terminasse, botasse água dentro, para não se contaminar com a água da terra. Eu falei desse jeito, né? Só que tinha uma pessoa, né? O meu pensamento foi assim, né? Chegou uma pessoa mesmo na hora e disse assim, não é pra fazer nada aí não. E eu vi que era uma árvore linda, né? Ele chegou assim, não é pra fazer nada aí não. Eu falei isso no meu pensamento com a pessoa, né? E eu olhando pro buraco, né? E ele pegou, e lá dentro parece que tinha uma pedra. E ele chegou e disse assim, não é pra fazer nada aí não, desse jeito. Aí eu peguei e saí, né? Eu não sei nem quem falou isso, eu sei que chegou uma pessoa, era uma voz de uma masculina. Falou isso e saiu, entendeu? Não sei nem quem era, só sei que saiu. E eu também saí o meu caminho, quando eu saí com essa mulher lá na frente. Quando eu chego lá na frente, né, tinha uma casa, eu ia na vareda, numa veredazinha, né, quando eu chego lá na frente, tinha uma casa. E a casa, assim, toda branquinha, né, e tinha uma calçada alta. E eu parei lá nessa calçada, eu e essa mulher, né? E eu olhei pro céu na hora que eu parei, eu olhei pro céu. E na hora que eu olhei pro céu, eu vi como se fosse um avião passando, né? Eu disse, olha, vai um avião passando, só que eu não via o avião. Eu vi, assim, um negócio assim, se mexendo, assim, meio transparente, só que tinha um azulado, né? Aí eu peguei, fiquei olhando assim, quando de repente lá e vem pra minha direção. Não era um avião, era o quê? Uma nave. E essa nave, né? Glória a Deus. E essa nave chegava bem pertinho de mim. Ela, assim, na hora que ela chegou perto de mim, ela clareou o chão todinho em redor dela. Em cima dela, era idêntico uma nave, só que ela era rosa, cheia de luz em cima. Rosazinha, cheia de luz em cima. E pra baixo, assim, quando ela desceu, né? Ela clareou o chão todinho. E ela chegou, assim, bem pertinho de mim, né? E eu peguei e entrei pra dentro da casa pra ela não me levar. Glória a Deus. Eu entrei pra dentro, eu passei, foi por dentro de uma janela, eu não sei, nessa porta tava aberta ou era a janela, eu sei que eu passei pra dentro dessa casa, entendeu? E ela sumiu, entendeu? E é isso que eu tenho pra contar pra vocês. E também já vi gente contando esse mesmo sonho de nave, né? De nave espacial, né? E parecia uma nave espacial dessas que tem, só que as cores completamente diferentes, não tem nada com essas cores que o pessoal mostra aí, não. Essa nave eu achei ela linda, né? Uma nave rosazinha, linda, linda, linda. Com as luzinhas brancas em cima. E é o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre esse sonho. Esse sonho é mais grande, só que eu não me recordo de todos os detalhes, não me recordo do que me disseram, do que eu escutei, do que eu falei, entendeu? Os mais graves, assim, que eu gravei só foi isso aí.
que é sobre essa árvore que tinha um buraco, isso chamou minha atenção, e também sobre o que? Sobre essa nave. E eu também, a primeira coisa quando eu me acordei, eu fui assistir um vídeo na internet, o homem falando da mesma nave, que chegou uma nave, pegou a mulher dele e levou. Aí eu peguei isso assim, pronto. E ele já sabia que era o arrebatamento, entendeu? Aí você exigia, né? Aí você exigia. Aí, meus amores, quando eu fui pra fazer o vídeo de manhã, que eu fiz o vídeo, só que eu postei só um pedaço, né? O outro restante eu apaguei, que eu vou fazer tudo novamente. Porque de manhã eu tava muito, como é que chama? Eu chorei, né? Ainda além de eu estar doente, gripada, que a gente fica tudo entupida, né? Então, ainda além de eu estar desse jeito, ainda fiquei chorando, né? E tudo que eu chorei, eu me entupi todinha. Aí, né, eu preferi apagar e vou fazer novamente tudo que eu tava fazendo. Entendeu? Aí, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Eu abri justamente no Salmo 55. E é justamente sobre o que eu estou fazendo na face da terra. Eu vou ler para vocês o primeiro e vou ler o versículo 7, que é justamente sobre isso, sobre esse sonho. Porque, meus amores, se for o arrebatamento, essas pessoas que ficaram, elas têm que fugir. E é o que está escrito no versículo 7. O número 7 é o número da perfeição de Deus. Olha o que ele está dizendo. E também, mas tem algo que Cristo fala da mulher de Ló. Eu prestei atenção no que foi que Cristo falou. Não seja igual a mulher de Ló. Que a mulher de Ló, ela olhou para trás, né? E ela pereceu junto com aquele povo. Com aquela destruição. Ela pereceu porque ela olhou para trás. E ele adverte nós para nós não olhar para trás. Mas ao mesmo tempo, ele fala assim, ó. Que a gente também... Quem perder a sua vida, salvar lá. Eu entendi por que ele falou isso. Nesse mesmo versículo. Que ele fala da mulher de Ló. Sabe por que ele falou isso? Porque muitas pessoas não vão resistir o tempo da besta na face da terra. Nem todo mundo vai o quê? Suportar, viver com fome, sem poder comprar, sem poder entrar no campo, porque vai ser pastorado. E se vocês quiserem Cristo para para vocês terem salvação, vocês vão ser um crente, mas crente escondido. Porque o evangelho vai ser proibido. Vai ser agora após a vinda de Jesus. Assim que Jesus vir, já começa o reinado do inimigo na face da terra. Aí os crentes vão sofrer igualmente os discípulos sofreram na face da terra. Mas aquele que permanecer firme até o fiel, ganha a salvação da sua alma no reino do céu. E aquele que não se marcar com a marca da besta, esses 10 já pertencem ao maligno. E a sentença dele é como está escrito no livro do Apocalipse. O lago de fogo. Por isso que Cristo advertiu na passagem da mulher de Ló, que ela olhou para trás, Cristo disse. E Cristo também fala sobre no dia do arrebatamento. Um será levado e o outro será deixado. Aquele que for deixado, né? Então, ele não volte para casa, porque se ele voltar, ele vai perecer. Entendeu? E se ele tentar salvar a alma dele, ele vai perder. Por quê? Por causa do que vai vir pela frente. O anticristo, as pessoas que permanecerem em Cristo, elas vão ser perseguidas. Elas não vão passar fome e vão pegar elas, vão judiar. É como muitas revelações, Cristo já mostrou do que vai acontecer com esse povo. Agora o povo não acredita. Eu já vi muitas revelações do que vai acontecer daqui para frente, mas as pessoas não acreditam. Vão acreditar depois que verem. Deus me livre, está repreendido. Meus amores, eu tenho prazer para... Hoje é o dia 23, é o dia das festas das trombetas, né? Então, 23 e 24. É uma data que é específica do povo de Israel, onde nasceu a nossa salvação, onde Cristo morreu por nós. É uma festa profética. Eu não vou dizer que Cristo vem, eu vou dizer que Cristo pode vir. Não estou afirmando que ele vem, que isso aí está nele. Mas que é uma festa profética, é. Ele pode vir? Pode. E também ele pode não vir, né? Quem sabe é ele. Eu não vou chegar, Cristo vai vir, que ele não me falou isso. Se ele me mostrou, pra mim ter uma basezinha, foi na hora, entendeu? Que é o que ele me mostrou um horário que eu tava muito atrasada. Eu tava atrasada, eu ia com um trabalho, eu tava atrasada, faltava... Era 18 e faltava uns minutinhos para 7 horas da noite. E já ia dar 7 horas da noite, eu tava super atrasada, entendeu? Aí o que foi que aconteceu? Esse horário aí é que eu solto pra vocês, entendeu? E vou soltar pra vocês o versículo justamente falando do que eu tô conversando com vocês, ó. Eis que fugirá.
ó. Eis que fugirei para longe e, no, e pernoitarei, meus amores, eu não, para não conseguir falar minha língua, e pernoitaria no deserto. Essas pessoas que se fugirem do arrebatamento, elas vão fugir da sentença que está vindo para elas, mas quando chegar mais lá na frente, elas vão padecer pior. Por quê? Porque o anticristo vai fazer elas sofrer. O anticristo, ele vai fazer de tudo para vocês negar o nome de Cristo. Presta atenção. Feliz daqueles que forem retirados agora no arrebatamento. Eis que fugiria para longe. Esse aqui é no arrebatamento. As pessoas vão fugir. As pessoas vão fugir para longe. Mas se eles forem permanecer firmes em Cristo, se vocês permanecerem firmes em Cristo, então vocês ganharão a salvação de vocês. Mas se não, se vocês se marcarem com a marca da besta, para vocês não existe mais salvação. Esse versículo aqui veio justamente para o que? Após o arrebatamento. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. É lá onde as pessoas vão se refugiar. Os crentes que ficaram aqui na face da terra, vivinhos da Silva. E é os que não morrerem no que vai acontecer agora, né? Então, esse é o primeiro ai que vai ter na terra. Fora o segundo vai ser pior ainda. Glória a Deus, né? Meus amores, agora eu vou... eu soltei pra vocês o sonho que eu tive, né? Agora eu vou soltar o sonho de uma grande explosão. Eu vou soltar pra vocês, ó. Eu sonhei... O meu espírito, ele tava muito alto da terra. Ele tava assim nos ares, assim, bem alto da terra. E eu olhava pra baixo, eu via assim... É como se fosse a cidade inteira. Ou eu tivesse morta, né? Eu falo assim, né? Porque assim, o meu espírito flutuando lá no ar. E ele poderia estar muito alto, que é pra mim ver a cidade inteira, né? Em outros lugares também, né? Então, ele podia estar muito alto. Aí eu via lá, né? E eu via onde eu também estava dormindo. E eu olhando lá pro meio, houve uma grande explosão. Uma explosão tão grande, foi um estrondo medonho. E na hora desse estrondo, a terra começou a se rachar. A terra teve um estrondo, aí a terra se rachou todinho em pedaços. Ela se rachou em pedaços, ela veio se rachando, e aquele estrondo da energia veio indo, até chegar onde eu estava. Na hora que ele chegou onde eu estava, que passou por mim, eu morri. E naquele momento que eu morri ali, né, aí eu me acordei. Então, assim, meus amores, é só vocês ver que a vinda de Cristo, ela não vai ser como você, vai só sumir um povo da terra, vai ficar normal. Nada vai ficar normal. É como ele mesmo disse, aquele que quando um for tirado, o outro for deixado, fuja para o quê? Para o deserto, para as montanhas. Porque dias piores virão, né? É a ira do nosso Senhor, né? Sobre o quê? Sobre os desobedientes. Pois esse foi o sonho que eu entreguei para vocês. E na hora que eu abri o meu celular, o primeiro vídeo foi de um irmão contando o testemunho também de uma nave que pegou a esposa dele e levou no arrebatamento. Aí, meus amores, aí que eu comecei a chorar mesmo, aí que eu me entrei em pânico. Aí eu peguei, ainda fiz o vídeo assim mesmo, né? Aí eu fiz o vídeo e, meus amores, quando eu me acordei de manhã, eu me acordei com Jesus sussurrando no meu ouvido o livro de Cantares. E eu vou soltar para vocês agora. Eu ouvi ele falando uma frase do livro de Cantares. E aí eu peguei e vou soltar para vocês, porque eu vi que todo mundo ignora o livro de Cantares, o livro de Esté. Vocês sabiam que quando tá falando o rei não sei o que, como esqueci até o nome dele, aquele livro de Esté, aquele rei representa a Deus. E aquela mulher Esté, ela representa o quê? É uma pessoa que Deus determinou para ele aqui na face da terra. Que pelo que eu entendi é duas. A primeira é Eva e a segunda é essa que tá vindo agora, né? Pra ele, né? Glória a Deus, né? Que seja feita a vontade do meu Criador, né? Nas nossas vidas, né, meus amores? Deixa eu ler pra vocês. Aí eu me acordei, né? Eu disse assim, eu vou dormir mais um pouquinho. Quando eu me acordei, ele sussurrando no meu ouvido o livro de Cantares. Eu vou soltar pra vocês. Justamente quando ele fala, ó.
É porque o povo pensa que a Bíblia não fala sobre ele. A sabedoria do rei Salomão não vinha dele, não. Isso aqui tudo vinha dele, de Deus, nosso Pai Altíssimo. E as pessoas ignoram, entendeu? Não pode ignorar, não. Ó. Põe-me como selo sobre o teu coração. Ele está pedindo para mim colocar ele como selo nos meus pensamentos, né? No coração, não, que esse coração só sai para bombear sangue. Ele está pedindo para me colocar como selo nos meus pensamentos. Nunca tirar ele de lá, com certeza, né? O outro, como selo sobre o teu abraço. Você pega aqui a palavra de Deus, né? Deixa eu dar aqui uma comparação. Dá um exemplo aqui para vocês, né? Bem rapidinho, não custa nada. Pronto, ele tá pedindo para mim colocar ele aqui como selo no meu abraço, que muitas pessoas não fazem isso mais, né? Então, agora eu vou abrir de novo para me soltar o mesmo canto onde eu estava soltando com vocês. Ainda vou repetir para vocês entenderem. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Pronto. Aí vou continuar aqui, ó. Põe em mim como selo sobre o teu coração. Sobre o meu coração, ele já tá como selo, entendeu? Como selo sobre o teu abraço. Aqui eu ando com ele, com a palavra dele sempre por perto de mim, que é ela que me ajuda. Porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. Então, primeiro ele está dizendo o quê? É porque as pessoas não entendem. Ele aqui, o rei Salomão, não é questão que o rei Salomão morreu para saber sobre a morte, não. O único que poderia reconhecer a sepultura dura e o amor ser forte como a morte, o único que poderia conhecer o amor assim só é Deus, Cristo, né? Que desceu ao mundo dos mortos. Olha o que é que ele disse aqui, ó. É só as pessoas raciocinar. O amor é forte como a morte. Quem é que conheceu a morte? Que pode saber falar sobre ela? Mary Cristo, que ele que desceu ao mundo dos mortos e ressuscitou. Então, foi ele que falou sobre isso. Duro, peraí. Forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. A única pessoa que pode conhecer o ciúme aqui também, e ainda diz que o ciúme é duro como a sepultura, é Cristo, porque é o único que conheceu o quê? Uma sepultura. Porque ele morreu, colocaram ele na sepultura e o quê? Ele passou 3 dias dentro do sepulcro. No terceiro dia ele ressuscitou e subiu ao céu. O único que conhece, é o único que pode falar sobre o quê? Sobre o amor e sobre a sepultura. E para vocês saberem como é ele, porque as pessoas não entendem. Como é que a pessoa pode ler isso aqui e pensar que é o rei Salomão? Claro que não é, meus amores, ó. As suas brasas são brasas, labareda deixa eu ler de novo aqui. As suas brasas são brasas de fogo, lavareda do Senhor. Você está vendo? Ele ainda falou o nome dele aqui no final. Qual é o ciúme que tem lavaredas de fogo, se não for o de Deus? Então, meus amores, é só vocês entenderem. Isso aqui não vem do homem, não. Isso aqui vem dele. Ó. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém deste todos os bens da sua casa, pelo amor, certamente o desprezaria. Você está vendo aí? É o único que pode o quê? Falar sobre isso, porque ele conhece. Entendeu? Ele conhece para poder falar sobre isso. E aqui ela falando sobre... A parte dela falando sobre ele é como se não fosse uma mulher normal da face da terra. É como ela falando... Pronto, mas é como se ela fosse Eva. A mulher de Salomão é como se ela fosse a Eva. Pelo que ela fala aqui é. E mais algo, acho que não é nem como a Eva, né? Porque pelo o livro de Esté que eu li, Cristo deixou ela assim. Não é que Cristo, Deus deixou ela de lado porque ela desobedeceu a ele. E vocês sabem que ela desobedeceu a ele. Porque Cristo mandou comer de todas as frutas, mesmo dado o conhecimento do bem e do mal. Ela foi lá, desobedeceu e comeu. Então, aquela parte ali
da rainha Esther é justamente sobre isso. É sobre ela e sobre a outra rainha que Cristo vai possuir, né? Vou dizer assim, né? Porque é uma palavra mais adequada para um rei, né? Então, porque ele vai o quê? Porque, meus amores, eu vou botar ele mais assim, mais amoroso, né? Porque aquela parte lá, né? Ele já existe, ele e ela existem, pelo que eu entendi no livro de Esther, ele e ela já existia. Ele, não, ele primeiro ele fez Adão, depois ele fez a Eva. Então, eles dois já existiam. Não tem um começo no livro como é que chama, meu Deus? De Esther, falando sobre o início deles dois, não. É um segredo, é só vocês imaginar. Então, isso tem tudo a ver com o início o quê? Do livro de Gênesis, entendeu? Porque foi ele o que ele fez Adão e fez Eva. E o que foi que eu disse pra vocês? Que Adão é o quê? Ele é dono de um reinado, que foi o quê? É, é o que é o que Eva perdeu e ele perdeu no início da fundação de tudo. Eles não perderam, tá guardadinho lá. Ele fechou, selou, botou 2 anjos, ninguém entra e ninguém sai, né? Então, lá tá fechadinho, tá sem ninguém, né? Não sei agora, né? Então, esse lugar aí é o que o Cristo tava falando, entendeu? Deixa eu continuar aqui com vocês. Então, meus irmãos, aí vocês devem entender. E Cristo fala que é o primeiro, ele foi o início. Cristo fala justamente que ele foi o início, o primeiro Adão, e ele é o último. E eu já expliquei várias vezes na Santa Escritura para vocês, porque tem escrito. E eu li e caiu na mesma hora a minha ficha. Que ele fala da mesma pessoa, do início. Deixa eu continuar aqui para vocês. E o que ele pediu para mim falar com vocês é justamente o que eu vou ler para vocês. Ainda vou soltar o sonho. E ainda vou soltar 2 versículos daqui para vocês entenderem mais ainda o que ele queria. Ele me pediu para me fazer para vocês, eu vou fazer agora. Ainda vou soltar de várias vezes esse vídeo para vocês, que vocês assistem, vocês entendam as Santas Escrituras. Tudo começou por um reinado. É porque as pessoas ignoram quando Deus fala. A rainha Esther, que ela teve o que? Ela foi escolhida por esse rei, que esse rei representa Deus, ela foi escolhida por esse rei justamente para livrar o que? O povo de Israel. E as pessoas não caem a ficha ainda não. Foi justamente para livrar a família dela e livrar o que? O povo de Israel. Entendeu? E lá no começo a gente percebe que esse rei, ele não tem nada a ver com o povo de Israel. Por quê? Porque ele fez Adão. Aí de Adão foi que ele fez a Eva, entendeu? Aí que fez uma geração para ele, da Eva, entendeu? É só vocês entenderem. Quer dizer, é 2 povos, né? Por aqui, meus amores. Depois você entende mais, né? Eu sonhei, meus amores. Eu sonhei. Eu vou soltar 2 sonhos para vocês, né? Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu via Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Ele vinha descendo devagarzinho e ele vinha todo sujo de sangue, uma coroa de espinho na cabeça, só um pano na parte de baixo, né? O transpassado, da cor de vinho, o pano do sangue dele. Cristo não vinha nem com um cantinho limpo do corpo dele de sangue, não. Ele vinha todo lavado de sangue. E eu olhei assim, quando eu me virei para trás, que eu vi ele vinha descendo a rua de cabeça baixa, com semblante triste. E a rua, não tinha um pé de pessoa no meio da rua. Não tinha ninguém mais ninguém. Ele estava sozinho. E ele vinha descendo uma rua de comércio. A rua era uma rua medonha, de subida. E ele vinha descendo. Aí quando eu vi ele, eu não aguentei. Eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, aí eu encostei a cabeça nos peitos dele, ele me cobriu com o manto, né? Me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Vou contar outro detalhe pra vocês. Porque vocês sabem que ele morreu pelo pecado do mundo inteiro, né? Por todas as pessoas que aceitassem o sacrifício dele, que se chegasse a ele, então. Aí o que foi, na hora que eu abracei ele, sabe o que foi que ele fez? Ele tampou daqui pra cima e do joelho pra baixo ele tampou. Mas daqui até a ponta do manto que eu transpassou a cintura dele, igual uma toalha, e o pano tava bem vermelhinho. Ele limpou daqui até que a ponta do manto que ele foi transpassado na cintura dele. Ele limpou, deixou bem limpinho.
E eu abracei o meu Salvador. Então, assim, meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Aí, quando eu me acordei, eu falei assim, vale, o que é que Cristo quer me dizer com isso? Ele apareceu pra mim desse jeito, o que é que ele quer me dizer? Aí, eu comecei a pensar no sonho, digo assim, vale, será que abandonaram ele? Não acredito que fizeram isso com ele, não. Pois se fizeram isso contigo, Jesus, eu não vou fazer isso contigo, não. Vou ficar pregando o evangelho contigo até o último dia da minha vida. Aí, hoje, eu amanheci o dia, ele sussurra no meu ouvido, esse versículo, que é o versículo que eu sempre solto para vocês, que eu sou uma coluna. Eu disse assim, quando eu vi ele sozinho no sonho, eu peguei e disse assim, vixe, Jesus, já tá só, não vai estar só mais não. Eu vou ficar contigo. Como eu me posicionei como uma coluna do lado dele, ele amanheceu hoje no meu ouvido dizendo isso, esse versículo para mim, ele falando esse versículo para mim. A voz tão linda, tão maravilhosa, então, ó, deixa eu soltar para vocês esse versículo. Porque eu disse assim, Cristo, se te abandonar, eu não vou te abandonar, não. Eu vou ficar contigo pregando o evangelho até o último dia da minha vida. Só me ajuda. Porque tu sabe que nem ler direito eu sei. Aí tu me ajuda, né? Aí ele apareceu pra mim no terceiro sonho, mostrando que tava pregando o evangelho comigo. Aí o meu coração só faltou sair do peito, né? Glória a Deus. Vou soltar o versículo, depois eu solto esse sonho pra vocês. Ó, quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso, de todos os pó dos mercadores. Meus amores, de todos os pó dos mercadores, vocês sabem que é o celular, né? A telinha do celular. Porque não precisa nem eu botar uma maquiagem aqui na minha cara, basta eu botar um filtro, aí enfeita a minha cara todinha, né? Então, isso aí vocês já caiu a ficha de vocês, né? E sobre coluna, uma coluna, e mais outro detalhezinho, uma coluna, é porque eu tô do lado dele como coluna, e outro, coluna de fumaça, meus amores. Coluna de fumaça é uma coluna que não vai durar muito tempo com vocês na face da terra. Entende o que Cristo quer falar com vocês, meus amores? Oh, meu Deus, as pessoas não entendem. Ó, quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores? Entendeu aí, meus amores? Foi isso que eu fiz. Aí Cristo apareceu pra mim no terceiro sonho, mostrando que tava pregando o evangelho comigo nas redes sociais. Aí pronto, aí que eu me animei mesmo, né? Eu digo assim, das telas do celular eu não saio mais não. Eu saio só pra ir falar dele nas igrejas, né? Aí eu saio, tem muitas pessoas que me recebem bem, tem umas que não me recebem, tem umas que não gostam nem de ouvir a minha voz, tem umas que me... Mas não tô nem aí, que antes de fazer isso comigo, já fizeram com ele. Quer dizer que isso me ira, né? Eu não vou dizer a vocês que isso me dá assim uma ânsia até de vômito. Porque ó, mesmo jeito que vocês trataram ele, vocês estão tratando novamente os enviados dele. E tem aqui no livro de João, que está dizendo que um profeta dele, o profeta que ele ama, ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Aqui no livro de João, vocês ignoram as coisas que Cristo dá para vocês. No livro de João, deixa eu soltar para vocês aqui. No livro de João, ele está dizendo que o profeta que ele ama ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Bora lá ler, mas eu bem rapidinho. Não te custa nada. Pronto, já peguei, ó. Presta atenção. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e daquele que será? Ele fez uma pergunta a Jesus, do discípulo que Jesus amava, do que seria de mim. E Jesus disse o quê? Olha o que é que Jesus respondeu para ele, ó. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Cristo foi bem claro que uma pessoa, um discípulo dele ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Meus amores, está muito bem claro. E eles ainda foram o quê? Eu vou continuar aqui mais um versículo para vocês, ó. Divulgando-se, pois, entre os irmãos, este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Ele achava que o discípulo que Cristo ama, ele não achava que ele não ia morrer. Mas Cristo não falou isso. Cristo falou que ia ficar um discípulo vivo até o dia da vinda dele. Ele não falou que vou dizer que é eu esse discípulo dele, né? Porque ele já deu todas as características. É eu o discípulo dele. Ele não está dizendo que eu não vou morrer, não. Ele está dizendo que eu vou morrer. Mas é agora no arrebatamento. Vocês estão entendendo? Essas pessoas entenderam. Ele ainda vai responder para vocês, ó.
Se eu quero que... Não, peraí, deixa eu continuar aqui. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, ó, você está vendo? Ele, porque os discípulos, vocês veem que todos os 12 discípulos de Cristo morreram. Tanto aquele que vendeu ele, né, por as 30 moedas, tanto aquele como os outros, todos eles morreram. Mas Cristo estava dizendo que uma pessoa ia levantar no final, ia levantar no tempo do Apocalipse para o quê? Para estar com vocês até o dia da vinda dele. Entendeu aí? Ó, deixa eu repetir aqui para vocês, ó. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Cristo está falando novamente que um discípulo dele vai ficar vivo até o dia da vinda dele. Vocês acham que aquele povo não morreu? Não, morreu, tudo morreu. Não ficou um vivo. Pois então, mas é quem? É a pessoa que ele fala justamente no livro do Apocalipse. Deixa eu soltar para vocês aqui. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês aqui Apocalipse 3 e o versículo 9, ó. Eis que eu farei aos de sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeu e não são, mas mentem, eis que eu farei que venha e adorem prostrando aos teus pés e saibam que eu te amo. Cristo deixou especificadamente uma carta para um anjo da igreja dele, que o quê? Que ele ama essa pessoa, que é um discípulo dele, entendeu? Que é um discípulo dele. E justamente ele também... Eu vi um vídeo, né, que estava falando justamente que ele não ia poupar as primícias deles de Deus. Eu vi uma pessoa dizendo exclusivamente nos vídeos que não ia ter arrebatamento, que Deus não ia tirar as primícias dele da face da terra, a gente ia passar pela grande tribulação. Só que, meus amores, aqui no livro, nesse livro aqui, Apocalipse 3, ele não fala sobre isso. Ele fala que vai tirar nós do que, principalmente desse... E no quinto sonho ele me mostrou isso. Ó, que é o que está prestes a acontecer, a vinda dele, ó. Porque guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para atentar os que habitam na terra. Meus amores, ó, ele vai o que? Guardar a igreja dele que foi comprada com preço de sangue da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Qual é a tentação? As pessoas passarem fome, estarem doentes, não poderem comprar nada nas farmácias, nada nos mercantil. Por causa de quê? Isso é uma tentação. Qual é a tentação que as pessoas vão passar? Ou vocês colocam o chip para vocês comprar comida para vocês, ou então, vocês entenderam, né? Ou então, vocês vão morrer de fome, ou então vão morrer de doença. Por quê? Porque está escrito, é uma tentação. A marca da besta e aquele negócio que lê a pessoa toda já comer. Ó, tem país aí que eu já vi, que tem país que a pessoa só compra no mercantil se passar a mãozinha com chip na mão. Passar ali e pronto, se identifica, paga tudo. E para entrar também no mercantil vai ser do mesmo jeito, vai ter que ter aquela leitura facial, que é justamente sobre isso que o Apocalipse fala. Deus não vai deixar nós passar por isso, está aqui escrito. Isso aqui, ó, é uma palavra forte, firme e verdadeira, ó. Porque guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da aflição que há de vir sobre todo o mundo. Então, se eu tenho certeza absoluta que ele vai tirar a igreja dele antes
Antes dessa tentação, ela já tá às portas. O povo já começou. Mas ele tá dando o quê? Tá dando tempo. Talvez, eu não sei se ele vai vir agora de hoje para amanhã, né? Por quê? Porque, meus amores, o dia, a hora, só quem sabe é ele. Mas que as festas é profética, é. Então, quem sabe, né, meus amores? Quem sabe? Eu não tô dizendo que Cristo vai vir. Só que as festas em Israel das trombetas é uma festa profética. Ele pode vir. Se ele quiser vir, quem quer impedir? Ele vem. Entendeu? Só que eu não vou dizer a vocês, não, Cristo vem, que ele não fala que, tá entendendo? Mas pelo que ele tá falando por muitas pessoas, se ele tá dizendo que vem, eu tô esperando. O momento que ele vir, eu tô aqui, entendeu, meus amores? É isso que ele espera de nós, que nós estejamos preparados para quando ele vir, nada, nem vaidade, nem esse mundo, nada daqui nos atrair, tirar da presença dele, entendeu? É só isso que ele pede a nós, de santificação a ele. E a pessoa falou firme e forte no vídeo que não vai ter arrebatamento, desmentindo ele. Aqui ele está dizendo que vai nos livrar da hora da tentação. Essas pessoas que ficarem aqui até o final, essas pessoas para resistir, tem outra parte também que eu li aqui, eu não sei qual foi o livro, depois eu vou ver, que Cristo vai antecipar esses dias, porque se Cristo não antecipar, as pessoas não vão resistir. O que? O anticristo. Porque quais pessoas que vão resistir viver num mundo com fome? Sem poder comprar comida, sem poder comprar um remédio, ver seus filhos doentes, não vão, essas pessoas não vão resistir. Eles vão se obrigar a se marcar. Ou eles se marcam, ou então, por exemplo, eu vou dar uma comparação aqui. Muitas pessoas o que faz coisas erradas para poder ter o que? Um dinheiro para comprar um celular, um dinheiro para... Então, vocês estão entendendo? Do mesmo jeito, essas pessoas vão ser obrigadas. Ou elas aceitam essa coisa errada que vão opor a ela, ou então, se elas aceitarem, elas perdem a salvação. Se elas não aceitarem, elas são sentenciadas a viver até o último dia da vida delas assim, entendeu? Vai ser triste, vai ser doloroso, vai. Quem dera se a humanidade inteira do mundo se arrependesse e voltasse para Cristo agora. Aí, meus amores, Cristo levava todos nós. Ninguém ia passar por isso, porque isso eu não almejo para ser humano nenhum no mundo, passar o que vocês vão passar agora após o arrebatamento. Porque vai ser dias o quê? Dias tenebroso. Vou falar igual Cristo falou aqui, vai ser dias tenebroso. Você já parou para pensar, você ir no mercantil tendo dinheiro para você comprar e você não poder? Por quê? Por que você não pode comprar? Porque você não tem o que? A marca. E se você se marcar, você perde a sua salvação. Isso vai ser triste para essas pessoas que são crentes, que vão ficar na terra. Por quê? Porque não quiseram dar ouvido. Cristo chamou, até o último dia Cristo está chamando. Meus amores, olha, se Cristo vir hoje, até hoje, se ele vir hoje à noite, né, que eu não sei, se ele vir hoje à noite, até hoje o dia, ele passou o dia chamando vocês o reconciliamento. Basta só vocês dizerem assim, sim, Senhor, eu me entrego a Ti, eu quero estar contigo. Me livra dessas coisas ruins, eu entrego a minha alma e o meu corpo a Ti, e o meu espírito, entrego tudo a Ti, faz da minha vida o que Tu bem entender. Pronto, meus amores, já está nas mãos do Todo-Poderoso. Aí, as pessoas, não, endurece o coração, eu quero saber disso, eu quero saber. Aí, quando chegar na hora, padece sem Deus e sem Jesus. Essas pessoas que foram tiradas da terra, se tiver escrito com o seu nome no livro do Cordeiro, se vocês forem tirados da terra, vocês estando com falha com ele, vocês vão pagar um preço antes de ir para a glória. Ninguém quer, mas também ninguém obedece. Meus amores, é o que eu tenho que falar, né, meus amores? Tem que falar a verdade. E a pessoa abrindo a boca e dizendo que não tem arrebatamento se Cristo falou aqui, ó, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Eu jamais duvido que ele vai me guardar da hora da tentação que há de vir pelo mundo, não. Eu não duvido, não, e ela já está às portas. Tem uma pessoa que ela é evangélica, ela estava falando de Deus, quando foi no outro dia, ela foi lá colocar o chip para ver como era aqui, ela já se marcou com a marca da besta. Entendeu? Fora que vai ser obrigado todas as pessoas a usar. Isso vai ser o quê? Vai ser mundial. E vocês o quê? Até as igrejas vai ser proibida. Vocês ignoram o que acontece nos países de fora, sem menos imaginar que isso vai acontecer, vai acontecer mundial. Basta Cristo vir. Quando Cristo vir, pronto, vai se manifestar, ninguém vai ter mais...
O que nós temos hoje de poder pregar a palavra de Deus, de poder falar, dizer que Jesus te ama, que Jesus te espera, que Jesus quer a tua salvação, que Jesus te concedeu a tua salvação, que tu receba a tua salvação, não vai ter mais gente assim nas internet, não. Ninguém vai estar mais nas internet pregando o evangelho, nem tão pouco no meio da rua, nem tão pouco nas igrejas. Os crentes que sobrarem, permanecer firmes até o final, essas pessoas vão ser o quê? Elas vão viver escondidas, igualmente nos outros países. Aonde eles souberem que tem crente, eles vão lá para matar. Mas vocês foram avisados. Cristo apareceu em várias pessoas em sonho, para várias crianças em sonho, alertando o povo dele, alertando a igreja dele. As pessoas fazem ignorar. Aí quando chega, na hora do chicote, aí as pessoas estão achando ruim. É igualmente as pessoas estão em paz, numa boa. Quando adoece, a primeira coisa que se lembra é o dos pais. Quando não tem pai, se lembra de Deus. Ai, meu Deus, me ajuda. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô passando por isso? Tá lá no hospital sozinho. Tá se lembrando de Deus. Porque as pessoas só deixam pra recorrer pra ele quando tá na pior. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso que ainda vai socorrer essas pessoas. Deus vai. Não fica pensando que Deus não vai, não. Deus vai. Se tu chega e diz assim, Deus me ajuda, ele vai na mesma hora perante a ti. Cristo, Deus me ajuda, perdoa os meus pecados, me ajuda. Ele ora, na mesma hora ele vai atrás de ti. Não fica pensando que tu vai dizer assim, Cristo me ajuda, que ele vai virar as costas pra ti, igual tu várias vezes virou as costas pra ele, não. É tu clamando e ele ali pertinho de ti. Abaixa tu se arrepender dos teus pecados, pra tu ver. Meus amores, ele sempre foi assim. Ele é longânimo em misericórdia. Mas algo que eu vou dizer a vocês, ele é longânimo também em justiça. A justiça dele é grande, maravilhosa e tremenda. Ó. Muitas pessoas me ignoram pelo modo de eu falar, de eu pregar. Muitas pessoas me ignoram, mas muitas pessoas também ignoraram ele. Eu li um versículo que ele andava escondido. Ele não ia para a cidade mais não, porque o povo queria matar ele. Por causa da pregação dele. Aquelas pessoas que estavam com a palavra de Deus, elas não gostavam dele, não. Vocês acham que os sacerdotes gostavam dele? Os pastores gostavam dele? Gostavam dele, não. Por quê? Porque ele só pregava a verdade. Do mesmo jeito, eu sou do mesmo jeito. As pessoas também não gostam de mim, não. Eu chego na igreja, eu sinto, assim, eles assim, como ele me como é o nome? Acho que eles me suportam por causa de Deus, né? Que tem que suportar, né? Então, eles não sabem nem como é, mas é assim mesmo, né? Glória a Deus. Deus me livre de eu me engrandecer. Eu engrandeço ele aqui, meu grande amor. No dia que eu ver o meu Salvador, a minha vontade, o meu desejo maior é de beijar os pés dele, porque eu acho lindo os pés dele. Porque os pés dele caminhou muitos e muitas léguas pregando a palavra de Deus para hoje eu ter ela aqui comigo. Hoje eu tenho essa palavra aqui foi por causa dele. Porque ele andou no sol quente, com fome, com sede. Horas e horas no sol quente para poder deixar essa palavra aqui para mim e para tu. Aconselho a ti. Compra uma Bíblia e guarda. Por isso, eu tenho maior vontade de beijar os pés dele. Eu espero a ele, né? Eu espero que no dia que eu sair daqui da terra eu possa ver ele, né? E eu beijar os pés dele. Eu só o que eu peço a ele, né? Porque os pés dele percorreu muita terra para poder trazer essa palavra que eu tenho hoje. É uma palavra de amor, é uma palavra de conforto, é uma palavra assim de esperança. Meus amores, tudo de bom vem da boca dele. Tudo de bom vem da boca dele. Tá certo, vem justiça, vem sim, de vez em quando ele dá uns puxavão. Mas é o que? Pro meu próprio bem. É pro meu próprio bem. Quando ele chega e fala assim comigo, entendeu, meus amores? Eu jamais vou ignorar uma pessoa que me chama a atenção. Entendeu? Principalmente sendo para o nosso bem. Por isso que a gente deve o quê? Respeitar os nossos pais. Porque quando os nossos pais falam com a gente, ele fala o quê? Sobre o nosso bem. Entendeu? Meus amores, é muito maravilhoso as coisas dele. Por isso, meus amores, eu jamais ignoro de nada que tem escrito aqui. Se aqui está escrito que ele vai nos livrar, eu tenho certeza absoluta que ele vai nos livrar. Jamais eu duvido de Deus, não. Jamais eu duvido do meu Criador. Como tem escrito aqui, eu vou ler para vocês. Eu li só um pedacinho do livro de Cantares, né? Deixa eu soltar mais algo para vocês do livro de Cantares, ó. Quem é esta? É Cantares 7. E o versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? É no terceiro sonho que ele apareceu para mim. Igualzinho tá escrito aqui. Eu vou soltar para vocês esse sonho. Meus amores, olha, eu sonhei
Glória a Deus. Quando eu me lembro desse sonho, meus amores, todos os sonhos que eu sonhei com ele são maravilhosos. Principalmente dele me levando da face da terra, que o sonho do arrebatamento, como eu já soltei pra vocês, foi eu morrendo, saindo da face da terra. Quando eu vi que eu tava alta do chão, eu já sabia que eu tinha morrido. Por isso que eu tava alta do chão, entendeu? Então, e de eu ter visto ele, mas o sonho, assim, meus amores, foi esse sonho. Porque nesse sonho, no terceiro sonho, ele me abriu tanto os meus olhos, por causa do que ele me falou, né? Ele me falou comigo em pensamentos. Ele não abre a boca para falar com a gente igual eu converso com vocês, não. É só lendo os pensamentos da gente. Eu leio os pensamentos, ele lê meus pensamentos e eu leio os dele, né? Parece que é assim, né? Eu acho que funciona assim, não sei. Só sei que ele lê os pensamentos da gente, né? E muitas pessoas que já teve revelação sabem do que eu tô falando. Essas pessoas que teve revelação de Deus, que chega a ser quase igualmente o meu, ele sabe que Cristo não fala com a gente, não é com a boca aberta, não. Ele fala com a gente nos nossos pensamentos. E é muito maravilhoso, tudo dele é glorioso. Ó, deixa eu soltar aqui pra vocês. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava dentro de uma casa. Tava eu, minha irmã e ele. Tava eu, minha irmã e ele dentro de uma casa. E a minha irmã, ela tava fazendo algo. Eu não sei o que ela tava fazendo. Sei que ela tava fazendo algo. Eu e ele, nós tava pregando o evangelho. E nós passávamos um tempo pregando o evangelho. Só que não era um tempo muito grande, não. Era um tempo pequeno. E quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava assim de frente pra mim e eu de frente pra ele. E eu via assim as vestes dele completas, né? Aqui era vinho até os pés e tinha aquele outro manto por cima, que só que não era vinho. O manto que ele tinha por cima era que fosse assim um bege bem clarinho, assim quase puxando pra outra cor. Então, assim, meus amores, foi assim que eu vi ele, né? E esse manto que ele passa por cima, ele vai até os pés dele. O homem maravilhoso é Cristo. E meus irmãos, na hora que eu vi ele, né, ele se inclinou assim como se fosse para pegar algo e ele sumiu. Na hora que ele sumiu, glória a Deus. Na hora que ele sumiu, eu me acordei. Não me acordei não. Na hora que ele sumiu, eu fiquei assim. É porque eu tava pensando outra coisa, mas vocês me desculpem, porque eu interrompi o sonho. Na hora que ele sumiu, eu fiquei assim, ele vai voltar. E ele voltava. Na hora que ele voltava, meus amores, ele voltava todo de branco. Aí ele chegava pra mim e ele dizia assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu fiz só assim, com a cabeça. Ele falou comigo, eu fiz só assim com a cabeça, dizendo que ia esperar por ele. E meus amores, é isso que eu tô fazendo. Eu me acordei no sonho esperando por ele. E na hora que eu me acordei, me deu uma tristeza, assim, por que eu não continuei esperando por ele? Aí eu me acordei, né, e fui pro fundo do meu quintal. Quando eu chego no fundo do meu quintal, sabe o que foi que eu vi? Um arco-íris. Que quer dizer o quê? Um arco que tem nas Santas Escrituras, um arco. Na hora que eu me acordei desse sonho, que eu olhei no céu, eu vi esse arco-íris, que é um arco que tem nas Santas Escrituras, falando que o arco-íris, o nome é arco. Então, é uma aliança que ele fez comigo, de estar comigo, pregando o evangelho até o último dia que eu estiver aqui na face da terra, mais ele, entendeu? Aí é maravilhoso, meus irmãos, eu prego todo dia. Todo dia eles, bora fazer o vídeo, nós dois. Você me prometeu, eu lhe prometi, que tava do seu lado. Aí eu venho, meus amores. Aí eu vou soltar pra vocês agora o versículo. Em Cantares, olha. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? É como eu falei pra vocês. Que ele tava o quê? Pregando o evangelho comigo nas redes sociais. Olha o versículo, é Cantares 7 e o versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostado ao seu amado? Você está vendo aí? É o que eu tenho para dizer para vocês. É o que eu tenho para soltar para vocês nas Santas Escrituras. Foi isso que ele me mostrou e é isso que está escrito. E é isso que eu solto para vocês. Não estou aumentando nem estou diminuindo. É só vocês lerem nas Santas Escrituras. É Coros. É Cantares 7 e o versículo 5. Agora, mais algo que eu vou soltar para vocês. Sobre o nome do meu amado, né? Olha, preste atenção. Vocês sabem que Deus fez o que? O homem e a mulher. Preste atenção nesse versículo. Aqui eu vou identificar ele como o quê? Como o marido de Eva. E aqui também eu vou identificar ele como o meu Messias, o que veio ao mundo,
o que me resgatou, né? Como o Messias, o Cristo. Ele aqui se representa como o Cristo, como o Salvador da minha vida. E aqui também ele representa como o Deus de toda a terra. Vocês prestem atenção aí, ó. Porque o teu Criador é o teu marido. Aí eu não tenho mais nenhuma dúvida. Se vocês ainda têm dúvida, não tenho dúvida mais não. É só vocês ler lá no livro de Gênesis, na primeira folhinha, que vocês vão ver. Mesmo, mas só que ele fez foi Adão, né? Como é que Adão pode ser Deus? É só vocês entenderem que Cristo é o mesmo Adão. Cristo está dizendo que ele é o primeiro Adão. Ele trouxe a morte a todo o homem na terra. E Cristo trouxe o que? A ressurreição. Para que vocês voltem para o início de todas as coisas. Só vocês entenderem. E ele diz que o primeiro Cristo, ó, o primeiro Adão era o que? Era alma vivente. E agora é alma vivente natural. Uma coisa assim, depois eu leio para vocês. Deixa eu terminar aqui para me explicar para vocês. Ó. Porque o teu Criador é o teu marido. Pelo que eu sei, quem criou Eva foi Deus. É só vocês entenderem. Se Deus criou Eva, e aqui está dizendo, ó, porque o teu Criador é o teu marido. Eu não duvido não, que foi ele que, então, por isso que ele diz que ele é pai de todos. Tem vários cantos nas Santas Escrituras, lá no Novo Testamento está dizendo que ele é pai de toda a humanidade na face da terra. Está dizendo que ele é o pai de toda a humanidade na face da terra. Está dizendo que existe só um Deus e está dizendo que existe só um pai de todos. Mas ele é pai daquele que é obediente a ele, né? Ele não é pai do desobediente, não. A pessoa que não obedece a ele não é filho dele, não. Ele deixa muito bem claro nas Santas Escrituras sobre isso também. Ele fala justamente sobre os filhos do inimigo, do maligno, e fala sobre os filhos dele. Os filhos dele obedecem a ele. Os filhos do maligno obedecem o maligno, como tem escrito. Eu já li pra vocês, eu já fiz até vídeo. Ó, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos. Você está vendo? Do mesmo jeito que eu sonhei com ele. Cristo com seu exército de anjos. Está aqui, ó. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Aqui ele está dizendo que o nome dele é o que? Adão. E aqui ele está dizendo que ele é o que? O Senhor dos Exércitos de anjos, o Deus de Israel. E mais aqui na frente, ele está se identificando aqui também, o teu Redentor. Ele está se identificando como Cristo. Aqui está dizendo aqui, ó. É o teu Redentor. Quem é o meu Redentor? O Redentor da gente é Cristo, que morreu por nós. Por exemplo, ele está se identificando aqui como ele. É só vocês entenderem, ó. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Então, ele está se identificando, o Senhor dos Exércitos de anjos, como Cristo, como o Messias, o qual é chamado o Deus de toda a terra. Tá vendo aí? Pronto, meus amores. Agora, ele me fortaleceu muito nesse versículo. Olha o que está dizendo aqui no versículo 4. Não temas. Isso aqui é mesmo que tá vendo os lábios dele lá abrindo a boca e dizendo pra mim, ó. Não tema, porque não será envergonhada. Não te envergonhe, porque não será humilhada. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade. Glória a Deus. E não te lembrarás. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Mas do opróprio da tua viuvez. Glória a Deus, glória a Deus. Né? Então, meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês, é isso, né? Li esse, e aqui tá dizendo aqui, ó. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele está dizendo que Cristo é o quê? Que é o nosso Redentor, é Ele que nos salvou. O qual é chamado Deus de toda a terra. As pessoas leem isso aqui, passam por cima, lê bem rápido. Então, aqui ele está se identificando o quê? Em 3 características. Primeiro, ele está se identificando na característica de Deus, que ele fez Adão. Então, ele está se identificando como o quê? Como o Criador de todas as coisas, que fez o que? A mulher. Ele está se identificando como o esposo dela, ele está se identificando como o quê? Como o Salvador da minha vida. E aqui ele está se identificando como o Deus de toda a terra. Entendeu? Porque ele foi mesmo.
O verbo, ele fez o quê? Ele habitou entre nós. O verbo se fez carne. Que é justamente o meu Redentor. Porque o Senhor te chamou como a mulher desprezada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que for desprezada, diz o teu Deus. Glória a Deus, com certeza. É o meu Deus e será o meu Deus para toda a eternidade. Para toda a eternidade serás o meu Deus e serás o que? O meu Salvador, da minha alma, do meu corpo e do meu espírito. O Deus de Israel. Meus amores, encerrei para vocês aqui. Saiu grande esse vídeo, mas eu vou soltar todinho para vocês, tá bom? Meus amores, olha, aceita Cristo, vai para a igreja, confessa Cristo como suficiente Salvador da tua vida e traga ela nas mãos dele. Porque a gente sabe que ele está bem próximo de voltar. O dia, não interessa a nós qual é o dia, a hora que ele vem, não. Isso aí tá só com ele. Ele só quer de nós que nós estejamos preparados, entendeu? Se ele vir agora nas festas das trombetas e nos levar, glória a Deus. Se ele não vir, nós continuamos esperando por ele, entendeu? É o que eu quero dizer para vocês a ele, que eu não sei qual é o dia e nem ninguém sabe. Se nem Cristo disse que não sabia, pois então, e ele disse que nem os anjos. Pois então, como é que nós saber? Não, meus amores, o que eu quero tá, o que eu almejo tá, é esperando por ele. Mas se ele vier agora nas festas das trombetas, você esteja preparado para ir com ele. Não perde a oportunidade. Se reconcilia com ele antes logo. Isso está na vontade dele, na vontade de Deus, de vir buscar nós no dia que ele quiser, na hora que ele quiser. Na hora que ele vir, ele é bem-vindo. Na hora que ele quiser vir, ele é bem recebido. Por mim e por todos aqueles que estão aguardando por ele. As 5 virgens prudentes. Tomara que vocês não sejam uma das 5 que não é prudente, né? Que tá faltando o quê? Azeite na botija. Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.